Tudo bem? Acho que aqui. Pode começar com Ok. a prece. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, imensamente por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para entender um pouco mais sobre os seus ensinos, entender um pouco mais como funcionamos, Senhor, com relação à mediunidade. Pedimos, Senhor, por cada um dos lares aqui representados e que o nosso estudo possa ocorrer na mais perfeita paz e harmonia. Que assim seja. E assim, Senhor, com esta prece, pedimos por darmos por iniciada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns na tua paz e harmonia. Que assim seja. Então, podemos prosseguir. Livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 72, editora FEB. Transitoriedade. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Paulo, Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 11. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens. No torvelinho, furacão, das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão, acabarão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram, continuam para nós outros, como portas de vida e redenção, libertação. É, tudo é passageiro, né? Mas vou deixar você comentar, Tuzé. Mas pode interromper, fica à vontade. Pode comentar também, fica à vontade. Se quiser comentar algum parágrafo especial, fica à vontade. Assim, a coisa mais difícil que eu observo durante tantos anos, estudando, buscando entender, é que depois que a gente entra na doutrina espírita e aí descobre que o povo hebreu, é, igualmente, todos os outros povos originários da grande enxertia divina que ocorreu aqui na Terra, que deu a forma aos corpos físicos, que transformaram uma série de recursos aqui na Terra, foi uma enxertia divina. São povos originários de outros locais bem diferentes, né? 4 civilizações principais não são daqui, né? O povo hebreu, o povo, os egípcios, né? Igualmente o povo hindu e os chamados cientificistas, que basicamente é o que a gente está vivendo mais hoje, né? A gente vive um pouco muito mais, a gente vive 95% da cultura dos cientificistas do que outras culturas. E a gente não percebe. Nós estamos mergulhados nesse turvilhão de informações e não percebemos. Mas por que eu estou comentando isso? Porque o povo hebreu, se você for estudar a Bíblia, lá desde o Velho Testamento,
Todo mundo vai achar que o Velho Testamento é um conjunto de histórias antigas de fracassos, dores e lamentos e complicações e pouquíssimos ensinamentos. E quando a pessoa busca algum ensinamento ali, ela tende a querer utilizar aquele ensinamento, aquela percepção, com sentimento materialista, com sentimento utilitarista. Ah, quero ver como que vai enriquecer. Deixa eu ver as frases de Salomão. Ah, eu quero ver como que as aflições e os abismos as ruínas interiores acabam por dilacerar todas as nossas formas de convivência. Deixa eu olhar um pouquinho os Eclesiastes. E a pessoa vai buscando esses recursos, mas não percebe que esses textos não foram escritos originalmente pensando na vida material. É isso que é o chocante. Eles sabiam que eram espíritos mortais. O que é novo para a gente. Ah, não, o espiritismo identificou. Não, eles já sabiam disso. O povo hebreu sabia disso. Essa que é a parte chocante. Aquele grupamento diminuto, né? Foram só 1 milhão de almas que passaram de Capela aqui para a Terra. Está no livro A Caminho da Luz, quem quiser conhecer essa história. Inclusive, eu coloquei lá esse livro A Caminho da Luz, todos os capítulos separados, né? Lá no podcast, né, de livros, para gente, quem quiser acompanhar por aí, pelo caminho, tem esse livro lá, narrando, contando a história espiritual da Terra. Então, a gente tem que começar a observar, aí quando você adentra na doutrina espírita e começa a entender esses recursos, você pensa assim, peraí, mas se o povo hebreu, originalmente, e os egípcios e tudo mais, eles são espíritos muito mais experientes. Então, em termos de criação, foram criados muito antes de todos nós. E sofreram o processo de serem convidados a participar de um projeto de renovação de valores. Não vou chamar de degredo, mas de renovação de valores, trabalhando aqui diretamente com Cristo, numa enxertia divina. Porque Jesus resolveu aproveitar esse momento e acelerar o processo aqui na Terra. Isso tá narrado no livro Caminho da Luz. Não sou eu que estou inventando, não. Hein? Quem quiser depois dá uma olhadinha. Então você olha a carta dos Hebreus, mas principalmente olha a percepção do povo hebreu. Imagina de um povo extremamente mais espiritualizado, mas que ainda utiliza palavras para descrever o que é abstrato, não tangível, através de recursos tangíveis. Né? A língua portuguesa sofre o mesmo problema. A língua portuguesa não possui declinação. Né? O alemão possui 3 declinações, o russo possui 11 declinações. Então imagina que você está lendo um poema. No meu caminho tinha uma pedra. Né? Se existe uma declinação naquele idioma e você quer articular que aquele idioma, quando vai falar de uma dificuldade, mas está usando o símbolo da pedra, ele usa a palavra, em vez de chamar de pedra, chama pedros. Toda vez que tiver pedros, ele sabe que não é pedra física. Isso é chamado de declinação em outros idiomas. Muda o sentido, muda até a forma como você usa os artigos, porque muda o sentido do que ele está se referindo. Então, olha só que incrível. Esses espíritos não tinham como expressar ideias tão complexas ainda no idioma tão rudimentar, tão fragmentário, tão complexo de compreender. Igualmente, o povo hebreu escolhia só alguns para serem iniciados. Até hoje existem escritos do povo hebreu, os escritos mais antigos, que perceberam que está tudo escrito em sânscrito. Igual o povo hindu, que também escreveu, os originários mais lá da antiguidade, escreveram muitos escritos em sânscrito. Só que o sânscrito é impossível você entender somente pela lógica da razão materialista. Se você não entender sobre que sentimentos ele está falando, se você não atribuir a cada aspecto do que ele está descrevendo como sentimentos, como características do espírito mortal, como caracteres e formas de alimentar e adoecer o espírito, ele está falando de situações que não é fisicamente ligada à matéria. Por isso que é tão difícil a gente entender a Bíblia como um todo. Principalmente os livros mais antigos.
né? Conta uma história, você vai ouvir a história de Jó, vai observando cada uma das histórias, é uma dificuldade imensa para a gente observar, afinal de contas, qual o grau mais elevado espiritual que está aqui por trás desse assunto? Porque eles estão falando de algo extremamente sofisticado, mas a gente acaba materializando o que está sendo falado. É esse o grande problema. Paulo faz menção a uma passagem, né, em Eclesiastes, né? Então, eles perecerão. Olha só o que ele está falando. O versículo, né? Paulo escreve isso para os hebreus. A gente não sabe o que o grupamento do cristianismo primitivo lá junto ao povo hebreu, escreveu para Paulo. Mas Paulo respondeu, e uma das respostas desse versículo é esse trechinho aqui, ó. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Com certeza, eles estavam preocupados sobre alguma coisa que tinha que se modificar lá urgentemente. E porque não poderia permanecer assim. Porque todo mundo tem pressa, está todo mundo com pressa e vê tudo evoluir rápido. E não percebemos os detalhes da vida. Então, esses espíritos já reencarnavam e já tinham um pouco de consciência que havia uma necessidade de passar por certas experiências, mas que essas experiências não definem cada um. O corpo físico não define cada um. A pessoa, por exemplo, mancou a vida inteira. Aí acaba de desencarnar, se desprendeu, não é uma pessoa extremamente materializada do ponto de vista de consciência, ela não manca mais. Aliás, enquanto ela está encarnada durante o sono, ela não manca fora do corpo físico. É isso que é o chocante, que as pessoas às vezes não percebem. Os espíritos possuem um grau de consciência, ou seja, todos nós, de uma maneira muito mais sublime. Só que a gente ainda está prisioneiro a uma percepção de dar grandes valores e dar grandes vultos de importância às situações que deveriam ser pormenores, deveriam ser minimizadas e observadas com mais cautela, para a gente não se precipitar. Então, Emmanuel nos facilita, já rasgando no primeiro parágrafo. Falam-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens. No torvelinho, ou seja, no furacão das ambições desvaradas da terra. Então, para que esse conjunto de ambições? E o que um quer ser melhor que o outro, um quer fazer alguma coisa melhor que o outro, um quer ser mais reconhecido que o outro. Por que isso? Aonde isso tudo vai levar? Para que isso? Qual o objetivo para você que é espírito mortal? Por que você quer segregar experiências e não corroborar para que todos possam cooperar? Irmanamente, por que não? Ainda na Terra, funciona assim. É um disputando o tempo todo com o outro. O tempo todo. Porque... E assim, as pessoas não percebem, né? Todos nós não percebemos. Vamos nos incluir. Todos nós não nos percebemos. Não nos percebemos. Literalmente o que eu estou falando. Não nos percebemos. Estamos numa conversa, não percebemos que estamos falando, querendo que a nossa opinião seja mais importante da conversa. Estamos conversando com alguém e a pessoa começa a falar alguma coisa que nos desagrada, aí você quer demonstrar que se sentiu desagradada por aquela afirmação ou por alguma colocação. O tempo todo estamos num processo de vaidade, de querer transformar a nossa convivência como se fosse um grande obelisco, um grande pedaço de pedra gigante no meio do nada, onde todo mundo tem que admirar, respeitar, passar, cortar a volta, porque a nossa consciência presente naquele momento é o mais importante. Será que é assim que nós queremos realmente progredir para Deus? É assim que queremos realmente implantar o reino de Deus nos nossos corações? Então nós já nos acostumamos conosco mesmos e estamos muito, muito aceitáveis, estamos nos aceitando com muita facilidade. Então a página ela vem trazer essa questão da transitoriedade, da convivência, da vida e de todos os valores da vida, mas colocando uma abrangência ainda superior a isso tudo e dizendo o seguinte, olha só, isso tudo é para treinar sua consciência. Isso tudo é para treinar sua capacidade de amar. Isso tudo é para treinar os seus recursos, os seus valores, diante de trabalhos que você ainda não consegue compreender a grandiosidade do que você está envolvido. Mas você vai ter que cooperar
dando o seu copinho de água fria, dando sua contribuição da sua consciência, do seu coração, dos valores que você já consegue animar, agora, no meio do furacão. Então ele continua assim para a gente. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Então você começa a educar a criança. Qual é a sua principal preocupação? Nossa, que ele tenha a melhor profissão da face da Terra. Que essa profissão seja muito bem remunerado. Que ele não tenha nenhuma dificuldade financeira. Que ele não tenha nenhuma dificuldade moral. E ainda tem uns pais assim que chegam a falar o seguinte: eu quero a felicidade para o meu filho. A felicidade? Mas será que a felicidade que ele entende como felicidade e será que o que a gente entende como felicidade não vai estar extremamente distante do que é a felicidade real para evoluir para Deus? Então, se ele se entupir de recursos materiais, ficar extremamente rico, e aí começa a se drogar, a se envolver em baderna, algazarra, se perde completamente, perde 2, 3, 4, 15 mil encarnações, simplesmente porque ficou apaixonado pelo ursinho de pelúcia chamado ambições desvairadas da Terra. E é aí que vem o problema do processo educacional e o problema da evangelização desde a criança. Você vai estimular a criança a querer ter um domínio sobre a matéria, para impor a própria vontade para os circunvizinhos, sejam na própria casa, seja no trabalho, seja em qualquer local, para ele impor o critério dele de felicidade. Não é esse o objetivo. O objetivo é, olha só, o seu critério de felicidade, ele vai ter que evoluir minuto a minuto na experiência. E você sempre vai comparar o que Jesus trouxe aqui para a Terra, como implantar o reino de Deus em nossos corações, e você vai ter que buscar vivenciar no meio das tarefas, no meio das dificuldades, no meio das suas falhas, das suas fraquezas. É assim que evolui. Nós não temos capacidade de acreditar, né, e não podemos cair nessa bobagem, de acreditar que a nossa visão de felicidade é a felicidade real. Porque aí estaremos dizendo que o nosso ponto de vista já é absoluto igual ao do Cristo. E ele não é. Então nós temos sempre que tomar aquele cuidado. Peraí, deixa eu duvidar disso. Eu acho que isso aqui não vai me trazer felicidade no futuro. Isso só vai me causar mais prisão. Eu vou ficar mais aprisionado a valores que eu quero me desprender. Eu quero colocar nesse lugar outros valores, outros ideais. Então ele pega e comenta. Você está preocupado com muitos recursos, com muitos valores aqui do mundo? Mas quanto tempo dura uma encarnação? Comparada a milhares de anos ou milhões de anos. Então bastaria meditar, pensar, ponderar, estabelecer critérios mais realmente objetivos durante alguns minutos, o que na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas, para compreender-se a soberania do Espírito. Para compreender-se a soberania do Espírito. Então você vai observar, tem aquele livro Novas Mensagens, não sei se vocês conhecem esse livro, do Irmão X, né? Que na verdade é Humberto de Campos, que depois teve que assinar como Irmão X por problemas de ordem mundana aqui, né? Complicações de direitos autorais, ele passou a assinar como Irmão X. É Humberto de Campos narrando certas experiências que ele vivenciou, né? Então, Humberto de Campos, num desses livros, no caso Novas Mensagens, nesse livro especial, ele narra o encontro que ele foi ter num certo local, e ele está nesse local e ele encontra com aquele que era chamado Judas Iscarionte. Só que tá lá o espírito, né? E tinha um outro espírito passando e falou assim: olha, aquele lá que é o Judas Iscarionte, discípulo do Cristo. E ele foi lá perguntar: é você mesmo que era chamado Judas Iscarionte, né, filho do Senhor Iscarionte, lá daquela época? Quem tiver a oportunidade, busca essa mensagem, é muito bonita. E ele está lá revivendo. Ele foi para aquele local porque ele reencarnou como Joana d'Arc, né? Não sei se vocês sabem disso. Ele reencarnou como Joana d'Arc. Ele teve que ter um papel. Todos os discípulos tiveram que reencarnar na Terra. Animaram personalidades inúmeras pelo planeta, buscando amparar e evoluir a estrutura planetária. É claro que quando você lê o livro de história ou lê o livro de ciências,
já existe um padrão moral estabelecido de progresso e em condenar tudo. Tudo que as pessoas fizeram é ruim, tudo não presta, tudo é horroroso. Mas tirando isso de lado, esquecendo essa influência da estrutura da crítica aberta e sem objetivo, como a gente é educado aqui na Terra, nas escolas de história, geografia e tudo mais, vamos observar ele no mesmo local onde teve grandes conflitos, ele quando animou a personalidade de Joana d'Arc. E ele estava lá, e ele perguntou, Humberto de Campos ficou curioso, o que você está fazendo aqui? Não, eu gosto de revisitar esses locais que eu tive que passar para poder, né, eu fico lembrando que o Cristo falou comigo, diversas instruções que me foram passadas, e eu gosto de reviver, ver a estrutura por onde eu tive que caminhar, porque isso me dá bom ânimo, isso me dá ânimo para continuar seguindo. Aí todo mundo pode perguntar assim, poxa, mas se ele for Joana d'Arc, como é que isso pode dar ânimo? Como é que isso pode dar ânimo? É porque é tudo super transitório, é curtinho uma encarnação. Antigamente, ficar até os 50 anos aqui no corpo físico é uma lenda da sobrevivência. Vivia-se muito pouco, era muito mais curto do que é hoje. Ainda é muito curtinho. Né? A encarnação, por exemplo, em Júpiter leva 500 anos. Uma encarnação. A nossa encarnação é que mal te consegue chegar a um século. É uma dificuldade danada. E quando chega em condições absurdamente depauperantes. Então, qual é a questão aqui principal? Que essa mensagem tenta traçar e apresentar, né? Não só essa mensagem que a gente está lendo, mas igualmente a mensagem no livro que eu acabei de comentar, né? De Humberto de Campos, Novas Mensagens, o nome do livro. A soberania do espírita. A soberania do espírita. Se você perguntar, se alguém, Humberto pergunta isso para ele, você porque na ingenuidade dele, né, ele fala exatamente como ele pensa. Você é aquela pessoa que era chamado de tal nome, e ele fala, eu animei esse período, essa consciência, mas ele não se identifica mais, ele não é aquela pessoa. Isso que é uma parte chocante. A forma como ele responde, ele deixa claro que ele é o espírito que animou várias outras personalidades, mas ele não é aquela personalidade. Quem é ele? Esse espírito imortal que está ali. Ué, o conjunto de várias experiências, o conjunto de várias personalidades que ele animou. Ele não se define como sendo aquela pessoa. Vocês também não vão se definir com o nome que vocês estão agora. Vocês só um empréstimo, o nome, o corpo físico. Existe uma soberania muito maior do espírito em si. Ok? Então consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Eu não sei se vocês já leram aquele livro Renúncia. Quem não leu, por favor, leia. É uma história maravilhosa, um romance, um dos mais belos que eu já li. Claro que tem vários outros romances maravilhosos, mas esse é impactante, é muito impactante. Né? Você vai conhecer a personalidade, um espírito extremamente desenvolvido que retorna à Terra para amparar um grande amor dela que ficou para trás. Eles não podiam, ele não pode ir até ela, mas ela veio até ele. Ela sai da estrela de Sírius, uma estrela que tem um papel fundamental em várias ligações aqui da Terra também. É um conjunto estelar que, se você quiser, você pode escrever Sirius no Google e você vai ver no céu noturno onde está essa estrela. Então, é a estrela mais brilhante que nós observamos no ano inteiro aqui do Hemisfério Sul. É a mais brilhante, a estrela de Sirius. E ela, para as atividades que ela está lá, Alcione, o nome dela, e ela pede ajuda para amparar o Pollux, que é um grande amor da vida dela que ficou para trás e ela sabia que ele precisaria dela. E ela se predispõe. E é engraçado você ver a história no começo do livro, porque o espírito que está junto com ela lá em Sírios fala, mas olha só,
Foi tão difícil para você alcançar, chegar aqui nessa posição. A tarefa que você está executando é tão complexa, impacta em tantos corações, em tantas almas. Você quer abandonar isso tudo para ajudar? Você tem certeza? Aí ela fala, sim. E o rapaz, o espírito junto com ela, né, amparando lá em Sírios, comenta com ela, olha só, você vai querer reencarnar, você vai querer ser mãe, hein? Você não se lembra mais do que está no corpo físico. Não, mas eu vou assim mesmo. Olha só, você não tem nenhum projeto lá. Você não pode ser mãe de ninguém lá. Você não tem nenhuma ligação. Não, mas eu vou pedir ao Cristo assim mesmo. E ela manda essa mensagem para o Cristo pedindo autorização para encontrar o Pólux e reencarnar perto do Pólux. E Jesus entrega a mensagem, né, um tempo depois, autorizando ela a reencarnar aqui na Terra conosco. E é um livro belíssimo. Cadê o monumento? Cadê a estátua? Cadê o obelisco? O super escultura da Alcione? Você não vai encontrar. O amor, a dedicação de amor, os exemplos mais impressionantes. Mãezinhas, às vezes, que estão solteiras e estão com 2, 3 filhos, uma trabalheira danada, estão ali se doando, amando, nutrindo, promovendo aquele exercício com certa alegria no coração, compreendendo que está exercendo a vontade de Deus ao cuidar daquelas almas que lhes foram dirigidas. Aonde está a estátua dessas pessoas? Compreenderam o que a mensagem está falando? Olha, nessa grande transitoriedade, vocês ainda ficam mais enfeitiçados por certos triunfos do que pelos verdadeiros triunfos. Os verdadeiros triunfos de doação, de renúncia, de amparo, de amor, de apego, de desapego e de apego aos valores mais coerentes para o futuro. Então é disso que ele está falando, de uma coisa extremamente perturbadora. Como que nós somos espíritos imortais, temos consciência disso, a gente entra no corpo físico, está animando aqui a nossa consciência e a gente fica preocupado com um monte de coisas e prisioneiros a um monte de bobagens que não é só porque nos toma o nosso tempo, desequilibra a nossa consciência. Tomar o tempo em trabalhos não é tomar tempo, é exercer a vontade de Deus coerentemente. Peraí, como Deus quer que eu execute essa tarefa? Como é que Deus imagina que eu vou estar lavando um prato? Como é que Deus vai imaginar? Como é que Deus imaginaria que eu poderia estar me empenhando bem ao produzir uma mamadeira para dar para o bebê? Como é que eu poderia fazer isso com mais amor? E todas as atividades para você são experiências fascinantes, maravilhosas. Só que esses triunfos, esses empenhos, ninguém constrói monumentos. Não existe arco do triunfo em homenagem a essas mães. Não existe um arco do triunfo com o busto, né? Aquela construção de estátua, que só tem a parte superior da estátua, né? Da Alcione, do livro Renúncia. Você nem ouviu falar. Ela passou pela Terra, é mais uma luz que passa na Terra no meio da escuridão, e ainda estamos mais maravilhados com a escuridão do que pela luz. É isso que ele está falando nesse parágrafo. Tudo funcionou como roupagem do pensamento. Tudo funcionou como roupagem do pensamento, ou seja, tudo que nós estamos experimentando, são roupagens. São roupagens. Quando eu reencarnar nessa condição, nessa situação, nesse meio de campo, a minha personalidade e o meu mundo íntimo, ele deve reagir mais para essa direção. Mas não tem importância, eu preciso passar por essa roupagem. Mas isso não pode ser um definidor da minha consciência. Isso não pode ser um definidor da minha vida. E isso não é um definidor da nossa vida, né? Então a ideia evoluiu, enriqueceu seu espírito, e os envoltórios antigos permaneceram à distância. Então, aquela mensagem lá em cima dos Eclesiastes, igualmente Paulo está citando, Paulo era um grande estudioso e compreendia mais profundamente nessa parte mais espiritual, ele deixa claro para todos nós, a ideia evoluiu
enriqueceu-se o espírito. Qual a ideia que evoluiu? A ideia que o próprio espírito, que está passando por experiências, ele tem sobre ele mesmo durante as experiências. Ele passa a observar ele mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Não é só para conhecer a ti mesmo, para ficar falando assim, ó, nossa, o que eu tenho isso aqui é horrível. Nossa, o que eu tenho... Isso não é se conhecer, né? Isso é fazer balanço. Isso é fazer inventário. Conhece-te a ti mesmo não é fazer inventário. Nossa, eu fico zangado com isso. Nossa, eu fico com aquilo outro. Nossa, que não sei o quê. Não, não, isso é inventário. Você vai acabar esse descritivo e no final você faz o quê? Absolutamente nada. Você vai pegar esse bolo de papel e jogar numa gaveta. Agora, quando você quer pegar a origem dessas reações, a origem desses princípios, aí você percebe, nossa, não é que eu estava distraído nessa situação e nesse cenário, que eu tinha que ter falado com mais carinho, que eu tinha que ter empenhado a minha ação com empenho, com renúncia, com amparo, e com alegria, e com ternura, e eu resolvi jogar amargura, tristeza, cisânia, zanga, como métricas de resolver as coisas. Aí começa a mudar tudo. Aí você começa a entender por que Jesus falava tanto do amor. O amor cobre a multidão dos pecados. O amor cobre a multidão dos pecados. O que é o amor, meu Deus? É você agir no bem. Querer estar em harmonia, em paz para com todos. Ah, mas se a pessoa não quer paz comigo, você está perguntando para arrumar uma justificativa para não ter equilíbrio com aquela pessoa e poder descontar nela? Ou porque você realmente está focado em querer produzir a paz e o amor aonde você estiver? Aí vem a frase, a ideia evoluiu. Qual é a ideia evoluiu? A ideia do que você está passando, do que você está experienciando. Você começa a ter uma ideia diferente de você mesmo. Você olha a sua própria história e pensa, caramba, era óbvio que eu ia agir mal. Eu não colocava à frente as opções de bondade que eu tinha capacidade de agir, as opções de fraternidade que eu tinha capaz de exercer. Eu não queria treinar isso primeiro. Eu queria sempre impor métricas de justiça, chicoteando todo mundo com o meu mundo íntimo. Aí a sua ideia começa a evoluir. Não, isso não vale mais a pena. Eu quero ter experiências melhores. Eu quero ter experiências de conciliação. Eu quero ter experiência de renúncia. Eu quero ter experiência de ver a alegria brotando nos olhos de outra pessoa. De alegria, de contentamento. Aí começa a enriquecer o espírito. É disso que ele está falando. E os envoltórios antigos, os corpos físicos, permanecem à distância. Mas o que ficou na soberania do espírito? A experiência de você ter treinado o amor e deu certo. É isso que ele está falando. Você treinou o amor, treinou o carinho, treinou o zelo, treinou e deu certo. Você se sentiu bem com isso. Você percebeu que sim, Deus opera através de todos os corações. Nós é que estamos sempre negando operar em nome dele. Na bondade, no amor, quer operar na cisânia, na briga, na confusão, pode apostar que isso não é operar com Deus. Aí é operar sozinho. Você está optando não vivenciar o bem, não vivenciar o amor. Ah, mas como é que tal situação? Aí a pessoa descreve uma situação que quase ninguém consegue imaginar como agir com amor. Para dizer o seguinte, está vendo? Ó, tem situações que não dá para agir com amor. Ué, então você vai dizer então que o Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, podia desenhar situações que ele não tinha como agir com amor? Mas engraçado, ele agiu todas as situações com amor. O exemplo do Cristo destrói todos os nossos argumentos, destrói todas as nossas justificativas para permanecermos sem evoluir a nossa ideia, sem evoluir o nosso ideal, sem enriquecer o nosso espírito. Deixa as experiências para trás, já passou, acabou. Está para trás, está distante. Aquele voltório já era, acabou, aquela experiência acabou. Aprende com os próprios erros. Meu Deus, olha como é que eu vivia, olha como eu acreditava. Eu estou falando de semana passada, tá, gente? Não estou falando de 10 mil anos para trás, não. Olha como é que semana passada eu fiquei zangado porque tal coisa aconteceu. Porque, sei lá, aquela canequinha que eu amo tanto quebrou. Eu fiquei até triste. Como é que eu posso ficar triste
porque um objeto físico quebrou. E nem fui eu que fabriquei. Nem fui eu que empenhei tempo, suor e empenho para ficar bonito, para ficar perfeito para outras pessoas utilizarem. Estou entendendo como que a história é um pouco mais profunda? Não é simplesmente uma página descrevendo sobre tudo é transitório, tudo passa. Não, a questão não é essa. A questão é que você é testemunho de tudo que está acontecendo. Você é o único que persevera. O Espírito, em termos de soberania, soberano em que sentido? Soberano com relação aos efeitos do tempo. O Espírito não envelhece, o Espírito ganha experiência. Ele sai da condição de simples ignorante, sem conhecimento e sem sentimento, e começa a ter cada vez mais conhecimento e mais sentimentos, sentimentos mais nobres. É esse o grande problema que a gente não percebe. E a página está tratando profundamente sobre isso. Aí você pensa assim, pô, mas Paulo está escrevendo para fulano de tal com essa ideia? É, porque foi Paulo que explicou para Emmanuel. Emmanuel é discípulo de Paulo. O Emmanuel chegou com essas ideias aqui estabelecidas e elaboradas porque Emmanuel é discípulo de Paulo. Então ele teve acesso a essas explicações. Mas olha só como falta para a gente sentimentos para perceber a essência dessa página. A ideia evoluiu, enriqueceu. Tá aqui, ó. A ideia evoluiu, enriqueceu seu espírito. E os envoltórios antigos permaneceram à distância. Mas como assim a ideia evoluiu? O espírito enriqueceu de quê? Enriqueceu de experiência. Meu Deus, olha só, eu reencarnei com os corações que eu dizia que eu amava essas pessoas. Já viu as pessoas quando tá na beira da pessoa desencarnar? Meu Deus, eu não me despedi dela. Meu Deus, eu não pedi perdão, não pedi desculpa. Eu não falei o quanto eu amava ela, que não sei o que. Como você teve 30, 60, 80 anos para falar? Por que você não falou antes? Por que não falou antes? Que experiência que você tem com aquela pessoa que você diz que ama tanto? Esse é o problema. Estamos vivendo cada vez mais uma vida mecanicista, utilitarista, totalmente utilitário. Ah, isso aqui, utilitarista no sentido de utilidade. Ah, eu quero casar com fulano, que o fulano vai ser útil para mim, porque ele vai ser responsável por isso. Tem uma vez a pessoa falou isso para mim, né? A pessoa não gostou do que eu respondi, mas eu tento ser um pouco sincero com aquelas pessoas que são mais próximas, é claro. A pessoa falou assim, nossa, ela ouviu essa frase e repetiu, né? Nossa, o casamento, né? Por que as pessoas buscam se casar? Porque as pessoas buscam ter uma outra pessoa como testemunho da sua vida. Eu falei, você concorda? Eu falei, não, justamente o oposto. Você é o testemunho da sua vida. Ninguém pode ser testemunho da sua vida, ao contrário. O único testemunho que existe, perfeito, que vai sempre testemunhar tudo que você pensa, que você sente, é você mesmo, a sua consciência. O seu cônjuge nem sempre vai conseguir perceber aquilo que você sente, aquilo que você imagina, aquilo que você está triste, que você está chateado. Na verdade, é o contrário. A maioria dos conflitos que ocorrem é porque você não consegue ser 100% transparente com o seu cônjuge. É o contrário. E, na verdade, não é por questão de testemunhar a sua vida, porque só pensa isso quem é materialista e quem acredita que quando acabar a vida do corpo físico, acabou tudo. E que, já que você não pôde fazer uma estátua, não pôde fazer uma grande obra que vai ficar com o seu nome aqui na Terra, gravado em algum papel ou alguma pilastra, você que pelo menos que fique gravado na memória de outra pessoa. É uma informação totalmente materialista. Agora imagina que vocês são dois espíritos em evolução. E que sim, um amparou o outro durante várias encarnações, estão amparando cada vez mais. Cada um mais predispostos a colaborar com o coração do outro. A zelar do coração do outro quando o outro está com o coração cansado, sobrecarregado. E um vai buscando auxiliar o outro nessa jornada. Eu acho que essa é a essência da união fraternal que Deus elaborou para os nossos destinos. Não é testemunho. Você é o testemunho da sua consciência. Você vai sempre viver como testemunho da sua consciência. Não tem como você fugir disso. Existe um grupo de... Eu não vou me recordar agora qual livro,
mas existe um grupo de espíritos que, por vezes, ainda muito resistentes, Deus permite que a pessoa, quando acaba de desencarnar, aquele espírito fique num estado adormecido, revivendo tudo o que ela fez. Revivendo tudo o que ela mesma fez, o que ela mesma escolheu, o que a pessoa falou sem pensar, agiu sem pensar, para acelerar o processo de desenvolvimento. Que às vezes a pessoa está reencarnando várias vezes distraída. E às vezes a espiritualidade superior permite isso. Peraí, a pessoa vai ficar num estágio de adormecimento e não está dormindo sonhando, não. Ela está vivenciando, experienciando novamente situações clímax da vida dela em que ela podia ter falado com carinho, podia ter escolhido silenciar, podia escolher não ter razão, mas querer promover a paz, a harmonia. Porque estamos sempre buscando valores que são totalmente inúteis. Totalmente inúteis. E os valores que realmente irão transformar as nossas ideias e enriquecer os nossos espíritos, a gente às vezes foge dessa experiência. Poxa, mas aí só eu que vou ficar sendo bondoso? Aí o outro não tem que ser bondoso comigo, não? Ué, você quer ser credor de bondade, como um banqueiro, ou você quer desenvolver a experiência da bondade? Você quer desenvolver a experiência do amor? Você tem que agir com amor, falar com amor, desenvolver todas as habilidades em tudo que você faz com amor, varrer o chão com amor, lavar os copos com amor, né? Lavar o próprio corpo físico com amor. Você vai ter que aprender a fazer todas as tarefas que são compulsórias por amor, pelo treino e pelo zelo de fazer tudo com equilíbrio, sem raiva. Meu Deus, lá vou mais um dia ter que dormir, lá vou mais um dia, né? Fica aquele prostracismo de tristeza. A gente tem que evitar ao máximo isso e compreender quando isso está afetando a cada um de nós. A gente não pode se entregar dessa maneira. Então, a ideia só vai evoluir conscientemente e o espírito só se enriquece conscientemente quando ele desperta. Meu Deus, agora entendi qual é o objetivo da vida. Eu vou ter que vestir diferentes roupagens de pensamento. Não vai ficar imaginando que você vai reencarnar na China e você vai reencarnar com a consciência daqui de Brasil. Não vai. Não vai ficar achando que você vai reencarnar no mundo árabe, né? E você, de repente, vai começar a defender ideias que você lá assimilou diferente. São roupagens do pensamento. É claro que você vai defender aquelas ideias. É claro que você vai defender aquela forma de vida. É totalmente natural, porque você vivenciou aquela roupagem de pensamento. Como estamos vivenciando a roupagem de pensamento aqui do Brasil. São núcleos de treinamento, de exercício, sobre não só os conhecimentos da vida, como igualmente os sentimentos enobrecedores e enriquecedores do espírito. Ok? Mas sim, tudo isso fica para trás. Ele vai ser um pouco mais categórico agora. As mãos calejadas, na edificação das colunas brilhantes, aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. E realmente aprenderam, né? Se você perguntar para aqueles espíritos que ajudaram a construir uma série de estruturas que depois as pessoas ficavam elogiando, ele não estava preso àquilo. Ele não queria ser dono daquilo. Ele não queria ser o controlador daquela cidade ou daquele país, porque ele achava que o Arco do Triunfo, a Torre Eiffel é maravilhosa. Ele não está preso a isso. Ele passou pela experiência de ajudar a construir. Então ele aprendeu com os exercícios do trabalho, a forma disciplinar que o trabalho nos impõe. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Quantas pessoas invadiram o país do outro para querer possuir aquela estrutura e aquela estabilidade que o outro país tem? Ou porque aquele tem mais campo, ou porque o outro país tem mais minério, ou porque o outro país tem mais petróleo. A gente assiste isso todo dia, qualquer noticiário que você possa imaginar. São sempre as mesmas amarguras, de disputas loucas. É isso. Então ele continua. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço. Ou seja, aprende a utilizar todas as possibilidades de serviço que você está executando.
Não, mas eu não estou executando serviço para Deus, não é para casa espírita, não é para a igreja, é lá para o meu chefe, aquele chato, aquele horroroso, que depois enriquece, compra lancha, só vive curtindo a vida doidada e eu fico aqui trabalhando para essa pessoa. Quem disse que você está trabalhando para aquela pessoa? Você está trabalhando para Deus. O que aquela pessoa vai fazer com o recurso financeiro, quem vai dar contas do que ele faz ou deixa de fazer, é entre ele e Deus. A questão é, e você? O que você está fazendo em todas as atividades, em todos os trabalhos? É essa a questão. Você está percebendo o valor, a grandiosidade de todas essas ocasiões de serviço? É isso que está falando. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Porque é exatamente isso. Deus vai fazer você conviver com pessoas que você vai descobrir depois que você não queria ter conhecido, que são pessoas difíceis, são pessoas brabas, são pessoas complexas. Estou dando exemplos aqui, né? Exemplos genéricos. Mas são ocasiões de serviços. Você vai desempenhar o serviço que é rotineiro e necessário para a existência da vida e também convivência, porque não tem como você fazer nenhuma atividade aqui na Terra isoladamente. É impossível. Deus não faria isso. Imagina, desenvolver alguém que a pessoa pudesse ser autossuficiente para tudo. Não precisa comprar comida porque ela mesma produz. Não precisa comprar energia porque ela mesma produz. Não precisa comprar roupa porque ela mesma produz. Não precisa comprar minério porque ela mesma produz. Nem aço, nem alumínio, ela fabrica tudo. Você não vai depender de ninguém. Ou seja, aí estaria Deus desenvolvendo a sua consciência para o egoísmo, para o isolamento, para o contrário do que é a essência do projeto divino, que é a cooperação. Todos terão que marchar cooperando uns com os outros. Ah, mas eu não gosto de cooperar, cooperar é ruim. Eu não gosto de conviver, conviver é ruim. Bem-vindo ao jogo. O jogo da vida é esse. Você vai ter que participar de um projeto que está em andamento, que você ainda não compreendeu ele todo, mas você vai ter que participar dele a si mesmo. O avião decolou, está faltando cadeira, está faltando cabeamento, está faltando até algumas peças da turbina, e você está voando e é isso. Faça manutenção com o avião em voo. É assim que funciona. Então, o comentário final de Emmanuel é o seguinte: valiosa é a escassez. Ah, como é que eu posso ver valor da escassez? Ué, porque ele traz disciplina. Ele traz a disciplina. Se você não for disciplinado na escassez, você vai perecer. Não vai sobrar nada. Se você não planejar até o fim do mês o quanto você vai comer, o quanto você vai tomar de água, o quanto você vai usar de recursos, vai chegar no fim do mês e não fecha a conta. Pouquíssimos lugares da face da Terra pode vivenciar a experiência da falta de disciplina, fora governos que podem emitir título de dívida. Imagina se todos os seres humanos pudessem emitir título de dívida e continuar gastando do mesmo jeito. Né? Você arruma uma dívida de 30 mil, você vai lá, arruma mais uma de 90, uma de 100 e sai inventando títulos de dívida e paga, sei lá, um pouquinho para cada um, ou só um pouquinho dos juros da dívida, mas nunca paga a dívida. Só países fazem isso. E vai chegar um ponto que não vão poder fazer mais. Mas o ser humano comum, tradicional, não pode viver na indisciplina. Nossa mente está sempre buscando, quando não está bem desenvolvida e não está bem com bons sentimentos, ou seja, de novo aquele princípio, todos nós fomos criados simples e ignorantes, nós sempre vamos tender para isso, para não ter que treinar por obrigação, compulsoriamente, a disciplina. Por isso que a gente não sente tanto valor na escassez. Mas é extremamente disciplinadora. Faz você se libertar de diversos princípios que aprisionam. Igualmente preciosa é a abundância. Ter muitos recursos. Um espírito bem estruturado, com um pensamento bem estruturado, ele quer pegar esses muitos recursos e multiplicar em formas do bem. Formas do bem. Quando eu estou falando formas do bem, não é distorcer o ideal de bem, não. É formas reais de bem, formas expressivas, significativas que vão impactar não só na vida dos outros, mas de toda uma coletividade, como Deus planejou para você usar essa abundância. Quando ele está falando aqui abundância, abundância de conhecimento, abundância de paciência, abundância de potencialidade, de capacidade, e que você vai empenhar para o bom uso. Não é só dinheiro, não. Então, tanto uma como outra, contudo, perecerão. A experiência acaba um dia.
Então, na esfera carnal, a glória, a miséria, constituem molduras de temporária apresentação. Passa. Você passa por dentro do quadro. É você que passa por dentro da moldura. Você é espírito mortal. É você. Não é a situação que vai definir você. É você que vai experienciar a situação e vai até mesmo corroborar para transformar a si mesmo e a própria situação. Então, ambas as situações, sejam aquelas que você classifica como boas e ruins, ambas vão passar. Elas não vão perdurar. O que perdura e é eterno? Somente Jesus e a lei divina perseveram, ou seja, continuam para nós outros, como portas de vida e libertação. Assim como portas de vida, viver a verdadeira vida. Você adoraria viver a verdadeira vida. Peraí, eu não sou Deus, eu sou criatura. Se eu sou criatura, eu tenho que prestar conta a Deus. Em que sentido? Ele planeja o meu destino para que eu cumpra o destino segundo os critérios dele, não segundo os meus. E eu quero, o quanto mais viver essa consciência mais ligada às leis divinas, ou seja, mais ligada aos objetivos divinos. Com isso, o que eu vou conseguir transformar no meu mundo íntimo? Eu vou estar sempre buscando viver os ideais do Pai, não os meus. Você abandona os seus ideais. Eu acho que esse meu ideal está distorcido. O que Deus gostaria de mim nessa situação, nesse quadro, nesse cenário? Eu acho que Ele quer que eu faça isso, quer que eu seja bondoso, quer que eu seja zeloso, carinhoso, amoroso. Ninguém vai poder achar uma receita pronta, porque cada planejamento e cada experiência é única, individual e intransferível. Deixa eu ver o que o outro está fazendo para fazer igual a ele, de repente dá certo. Não funciona assim. Por isso é tão difícil estudar esses textos dessa maneira. Aí, por que ele está falando de redenção? Aqui, redenção as pessoas confundem, tá? É no sentido de libertação. Porque você quer se libertar de você mesmo. Você já não se suporta mais. Meu Deus, tudo eu olho com um olhar de tristeza, tudo eu olho com um olhar de amargura, tudo parece estranho e desequilibrado. Eu é que estou com os olhos equivocados. Você tem que se libertar dessa prisão. É esse o ponto principal, né? Gente, vai fechar aqui a página, a sala. Eu vou ter que abrir uma nova, tá bom? Eu vou mandar para vocês já já o link. Ok? Tá, falta menos de um minuto. E aí eu vou abrir uma sala e mando para vocês, tá bom? Até mais. Vanessa, me escuta? Estou escutando. Tá ok. Difícil, né, Tânia? É difícil. É difícil. É difícil a gente não se apegar, né, às coisas da vida,
minha profissão, a minha família, a minha casa. Nós somos treinados ainda por gerações e gerações a ter um processo de apego, né? Porque como se você não tivesse apego, você não vai cuidar, né? Você não vai cuidar sem apego. Então existe uma série de aspectos assim meio estranhos, né? Que vão surgindo e que, na verdade, aos pouquinhos a gente vai transformando isso. Isso não fica assim para sempre, né? Tudo tá marchando para evolução, tá evoluindo. Então não é algo do tipo, poxa, mas parece que eu desperdicei meu tempo. Não é um desperdício, viveu aquela roupagem daquele pensamento. É importante, foi importante. A gente tem que valorizar mais as situações e entender, né, que Deus é tão bondoso, mas tão maravilhoso, tão bondoso, que ele vai criar recursos no meio do caminho, mesmo quando a gente está distraído, para a gente se empenhar, para a gente agir com carinho, para a gente ser mais bondosos do que realmente somos, né? É muito, muito interessante esse tipo de percepção nesse sentido, porque isso dá um estímulo. Olha como é que Deus é extremamente bondoso, amoroso e zeloso por todos nós. Ele cria uma série de situações, uma série de embaraços que meio que nos força a participar de certas experiências em que a gente vai se sensibilizar, né? Você vê as pessoas hoje em dia assistem um filme, aí chora, se sensibiliza. Há 300 anos atrás estava nem aí para isso. A sensibilidade era muito ruim, muito precária, né? Então a gente tem que entender nesse aspecto, né, que realmente as coisas estão evoluindo. Por enquanto, ainda não estamos totalmente conscientes do que estamos fazendo. Mas à medida que vamos reencarnando e vamos realmente, se a gente para pensar, peraí, de quanto tempo nós temos acesso ao, ao Consolador prometido, né? É pouquíssimo tempo. 1857 para cá. Não vou nem falar 1857, porque estava só em francês, né? Publicado só em francês, num único idioma, ainda com pouquíssima divulgação pelo mundo. Então, tem o quê? 100 anos? Cento e poucos anos é muito pouquinho, entendeu? Um período muito curtinho para compreender mais profundamente esses aspectos. Claro que existem outros grupos que não estão ligados ao espiritismo, mas estão preocupados sim em perceber, já perceberam de certa maneira, que quando você vive uma vida ausente de valores espirituais, a sua alma se sente ressequida. Você descobre uma chamada tristeza moral, que não é aquela tristeza relacionada à dor física. Você não está preocupado nem se tivesse um prego no seu pé. Você está ainda com uma dor por dentro inquietante que você não consegue eliminar. Você não consegue acabar com ela. Daí tantos os problemas psicológicos que a gente vê observando hoje no mundo, né? Eles são originários da essência daquele espírito diante dos agravames e dos ditames, né, que vamos criando e inventando na vida, com aflições cada vez maiores devido aos nossos abismos. Mas qual a maior fonte de abismo, né? Eu falo isso para todo mundo e reitero, porque é uma mensagem que está no livro, inclusive, no livro Boa Nova, Jesus comentando com relação a isso, né? Imagine o seguinte: Deus planejou milhares de encarnações suas. Planejou milhares de encarnações. O que você acha que ele mais planejou para você? Para você estar diante de certos quadros, de certos cenários, e você possa treinar o amor, treinar o bem, treinar a fraternidade, treinar os valores nobres que você já detém. Mesmo que sejam pouquinhos, não importa. Que você treine eles. Que você se empenhe cada vez mais. O que se torna a maior dívida que todos nós temos para com Deus? O amor que não praticamos. O bem que não executamos. Todo mundo fica preocupado com o mal. Nossa, aquele mal que eu fiz. Se você para pensar com relação ao mal em si, como as pessoas sentem a forma de você se reconciliar com a lei a forma mais materialista, né? A forma mais materialista de você se reconciliar com a lei de Deus, como é que a maioria imagina? Ué, eu sofri, eu cortei a perna de alguém?
Um trem vai passar em cima da minha perna num acidente. Ué, automaticamente você se tornou melhor por isso? Ah, já sei. Automaticamente você conseguiu desenvolver amor naquele outro coração. Você conseguiu ver qual foi a carga de amor. Você era para ter usado 300 pontos de amor na convivência com aquela pessoa. 250 de fraternidade. Você executou só porque sua perna foi cortada? A dívida continua. Porque a dívida continua com Deus. Uma dívida de amor. A dívida é de amor. E a gente fica distorcendo as coisas. Claro que todos nós temos responsabilidade nesse projeto que estamos vivenciando. Quando nos afastamos do projeto divino, é óbvio que quando vamos operar em outros tipos de projetos, em outras iniciativas, é como acontece com o adolescente. O que você faz quando o adolescente está mais consciente sobre a vida, mas quer fingir que não quer ter responsabilidade aqui na Terra? Como é que você treina e capacita um adolescente? Você deixa ele sofrer o que as escolhas dele estão promovendo. Nem precisa deixar 100%, deixa só um pouquinho. Não, eu quero só andar descalço, não quero mais saber de tênis. Ok, você tem certeza? Tenho, nunca andou descalço na vida. Não é igual aquela molecada de antigamente, né? Que eu também jogava muito bola na rua descalço. Todo mundo com o pé quase que um couro, né? Todo mundo acostumado a correr em paralelepípedo. Bota a criança da agora, saca o pé todo sangrando, pele fininha. A pele não vai suportar. Então, aonde eu quero chegar com essa história? É que nós, que não somos assim tão sofisticados, sabemos que sabemos que cada consciência aqui de pai e de mãe busca empenhar com que seus filhos reconheçam as dificuldades, porque às vezes é assim, né? O pai e a mãe não quer que os filhos passem as mesmas dificuldades que eles passaram. Ó, meu filho, não faz isso, eu fiz isso do passado, deu ruim. Olha, aqui queima, tá vendo? Tô segurando esse cabo aqui para fritar ovo. Se você botar muito óleo, ou deixar cair água, vai respingar na tua mão, vai te queimar. Por quê? Porque você passou por isso, você não quer que o outro passe. Aí você explica, explica, explica. Quando é criança, você restringe. Não, não pode, de jeito nenhum. Você vai se machucar, tenho certeza. Eu, como adulto, me machuco, imagina você como criança. Então você vai e restringe. Mas o que acontece quando chega na fase adolescente? Ah, você não quer seguir essa orientação, não? Ok, então tudo bem. Aí, aí, aí o pai e a mãe falam, não falei que queima? Eu não falei que queima, dá ruim. Essa construção não é ruim para você? Essa é a origem de todas as aflições, de dores e sofrimentos que nós construímos no nosso próprio destino. Não tem absolutamente nada a ver com Deus. Fomos nós que construímos. Ah, mas é uma lei que ele inventou para ficar nos punindo. Não é uma lei automática para ficar nos punindo. São construções que nós elaboramos para o nosso próprio destino. Porque nós temos que ter recursos que gravem em nós mesmos como que nós estamos funcionando. Aí a estrutura de ideias muda completamente, né? Mas eu estou falando demais, queria que vocês falassem mais. Vocês gostaram da página? Ficaram com alguma dúvida? Sem palavras, que a gente não bota em prática, então a gente tem que aprender, só fica ouvindo. Não, mas assim, essa questão da prática, todos vocês, todos nós, né? Estamos colocando um pouquinho em prática. Só que é uma prática que a gente ainda acha pesado. Pô, renunciar à minha alegria, minha felicidade, ainda acho pesado. Mas estamos cumprindo uma série de projetos. Claro que quando cumprirmos com mais alegria, com mais entusiasmo, com mais renúncia, com mais consciência da valorização da experiência, valorizando cada vez mais a experiência, a vida vai se transformar em outra lógica, em outra existência, completamente diferente. Mas o problema é que a maioria só começa a se preocupar com esses temas quando chega na velhice. A encarnação é tão curtinha. Aí depois você escuta pessoas falando assim, puxa vida, se eu tivesse esse sentimento diferente e essa percepção diferente, lá desde o comecinho, eu acho que até meu destino teria sido diferente. É engraçado que a pessoa percebe a essência da encarnação quando fala isso. É claro que esse valor e esses recursos agora são seus, essa experiência passa a ser sua. E é claro que você vai usar melhor na próxima encarnação.
É sempre assim. Aquela roupagem e aqueles quadros que você experienciou, que a sua consciência foi, de certa maneira, hostilizada, né? Sofreu um processo de hostilização, né? Fomos hostilizados a perceber certas dificuldades que nós não tínhamos antes. É totalmente diferente. A gente percebe a vida de uma maneira diferente. Então, por exemplo, né, uma vez eu estava num certo local de trabalho, e aí começou um estagiário, né? O estagiário chegou, aí depois se tornou estagiário de nível superior, e esse estagiário de nível superior chegou para um técnico de mecânica e falou: eu quero que você pegue esse redutor aqui, bote aqui na bancada e desmonte em 1 hora. Eu estou com pressa, daqui a 1 hora eu quero ver isso tudo desmontado. E virou as costas e saiu. Aí eu olhei aquilo, né? Por eu ter ouvido, desci. Fulano, o que você falou? O que você falou com ele? Não, eu mandei ele desmontar isso aqui em 1 hora. Puxa vida, cara, que lindo. Eu acho maravilhoso o que você está fazendo. É impressionante. Se você está pedindo para ele, quer dizer que você desmonta em 1 hora. Então, por favor, pega as luvas ali, pega as ferramentas, o carrinho de ferramenta, desmonta para minha frente aqui. Ó. Você não vai embora hoje enquanto você não desmontar isso aqui. Eu vou até fazer o seguinte, vou deixar 4 horas para você desmontar. Não tem lanche, não tem nada, não tem parada nem nada. Eu quero ver você desmontar isso aqui em 1 hora. A pessoa ficou revoltada comigo. Que absurdo, você é uma pessoa isso, você é ruim, você é mal. Foi, meu amigo, olha só, eu tô permitindo você ter uma experiência a mais recompensadora da sua vida. A mais recompensadora da sua vida. Você nunca mais vai solicitar tarefas para as pessoas se você saiba, se você consegue imaginar se é possível fazer ou não. Como é que você fala assim com a pessoa e obriga ela a fazer isso em 1 hora e você sabe que é impossível fazer em 1 hora? Faz agora, quero ver. Final do resumo da ópera, ele não sabia desmontar, não passou o manual técnico para o técnico desmontar, não perguntou se aquela pessoa já havia desmontado. Eu falei, você percebeu o que você acabou de fazer? Eu sei que a Ana vai ficar triste comigo que eu vou falar aqui agora. Ana, desculpa, hein? Não fica triste. Não zanga comigo não, hein, Ana? Você acabou de fazer igual os professores em sala de aula fazem com relação a certos aspectos da matéria, da disciplina. Ele não te treina para você ser mais habilidoso do que ele vai te cobrar. Né? Olha só, vou te dar aula de matemática, vou te explicar as coisas básicas. Na prova, vem questões e raciocínios muito mais complexos do que a professora teve tempo de exercer na sala de aula. E não passou nenhuma lista de exercício, desafio, coisas extremamente complexas. Te deu o treinamento mínimo e falou, se vira. Você não pode propagar isso. Não está certo. Enquanto eu estiver aqui, você não vai fazer isso, nem vai falar assim com ninguém. Claro que eu tenho que pagar o preço, a gente paga o preço por isso, né? Se você quer viver uma lógica de vida e você quer viver até o fim, você vai pagar o preço por isso. Mas eu paguei meus preços por isso, é claro. Mas a pessoa depois entendeu, se tornou um grande amigo meu. Poxa vida, ainda bem que você me explicou isso, ainda bem que eu despertei para isso. Eu falei, claro, poxa. Então agora eu vou te passar uma tarefa que você nunca fez na sua vida, que eu nunca te capacitei, que eu nunca te treinei, e vou falar o seguinte, faça rápido, faça bem feito, porque senão ainda fica ameaçando a pessoa. Você acha isso coerente? Faz sentido? Não entra nessa métrica psicótica da vida. Você tem que treinar as pessoas para serem 1000 vezes melhores do que você. 1000 vezes mais capacitados do que você. 1000 vezes com mais recursos do que você. Aí depois você pede a tarefa. Você não pode fazer o contrário. Então, mas Deus nos promove o tempo todo a exercermos a nossa consciência com cada vez mais recursos, cada vez mais possibilidades. Pode falar, Paloma. Você me fez lembrar do meu pai. Meu pai falava assim: você está pensando o que da vida? Na época da adolescência, né? Você está pensando o que da vida? Que você, mesmo que se você tiver dinheiro, você vai pagar um funcionário para limpar a sua casa, um para cozinhar e para fazer tudo para você. Aí eu falava assim: se Deus quiser, vou sim, vou ter dinheiro para pagar todo mundo, só para não ter que fazer. Aí ele falava, então tá, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a aprender, porque para mandar você tem que saber fazer. Eu falei, ai, aí agora você falando isso aí, veio meu pai na hora, parece que meu pai tá aqui no meu ouvido e falou assim, viu o que eu falava? Mas olha só, você concorda que não tem sentido nenhum? Não tem sentido nenhum.
Isso continua acontecendo nos ambientes de trabalho, né? Eu fui chamado uma vez para fazer uma auditoria numa empresa, num sistema de gestão. Aí um monte de coisa que ninguém estava cumprindo, ninguém estava fazendo. E aí todo mundo, poxa, né, todo mundo chateado, não sei o quê. Aí a primeira coisa que eu perguntei na reunião final, perguntei, eu queria ver o relatório que vocês, gerentes, diretores, exerceram de treinamento para esses cooperadores. Vocês treinaram e capacitaram eles? Não. Mas como é que eles aprenderam a usar as ferramentas aqui de trabalho e exercer aqui as ferramentas? A gente entregava o manual para eles, mandava eles lerem e eles têm que se virar e aprender e fazer. E aí, claro que algumas pessoas não gostam de ouvir isso, né? Eu falo na hora. Você entendeu por que está dando errado? O problema é você. Você é o problema. Você não quer desenvolver aquela outra consciência, você não quer desenvolver aquela alma, você não quer desenvolver aquele colaborador. Você acha que todo mundo tem que ser autodesenvolvido. Mesmo você mesmo não sendo, você quer que todo mundo seja autodesenvolvido. A maioria não aceita isso, fica revoltada. Não tem problema nenhum, é normal ficar revoltada. Mas olha só, tem horas que não tem como. É impossível, impraticável. Por quê? As atividades passam a querer caçar culpado e nunca caçar a origem do problema. Qual a origem do problema? Você não treinou a pessoa o suficiente. Você não capacitou a pessoa o suficiente. E está pedindo para a pessoa exercer uma função que ela não foi capacitada. O que você acha que vai acontecer? Vai dar ruim. Ainda tem outros estigmas alucinados. A pessoa se formou na faculdade XPTO. A pessoa se acha a pessoa mais incrível do mundo, com o maior volume de conhecimentos possíveis. Todo mundo a gente sabe que isso tem a ver com a vaidade, tem a ver com orgulho. Todo mundo sabe. A pessoa não consegue perceber que ela está exercendo a consciência dela num nível de vaidade que está prejudicando até mesmo o que ela está fazendo. A pessoa não percebe. Aí você fala, por que você não explicou isso aqui para a pessoa? Não, ela tinha que saber. Eu tive que me esforçar para aprender a fazer isso. Ela que se vire e aprenda também. Aí você fica assim, mas será que não foi você que... Será que você não aprendeu primeiro e melhor para poder que o outro não passe por essa dificuldade? Não, de forma alguma. Ele tem que passar com muita mais dificuldade do que eu. Eu falei assim, não estou entendendo, cara. Então você está pensando que o destino da humanidade é o retrocesso. Você aprende com dificuldade, o próximo tem que aprender com a mesma dificuldade que você. Entendeu? Isso, e o pior é que isso está embutido na nossa consciência. E não tem como tirar, cara. Como é que você desliga isso? Como desliga isso? As pessoas cismaram com isso, cara. Que isso, não, mas isso é um processo educativo. É assim que se educa as pessoas. Eu falei, mas não entendi. Então, se eu descobri um processo educacional que é chicotear suas pernas, eu vou te chicotear por 300 anos? Você acha que está certo isso? Porque não adianta, a gente só percebe o quanto o nosso sentimento está distorcido diante da realidade quando nós pegamos esse sentimento e colocamos numa condição estapafúrdia. Imagina que a gente faz o seguinte, olha, todo mundo que está treinando para a ginástica olímpica, quem errar nos exercícios, dos treinos, a ginástica olímpica, perde um dedinho do pé. Você tem que cortar o dedo do pé fora. Vai estar todo mundo esquartejado, não vai sobrar ninguém. Porque é óbvio que durante o treinamento as pessoas vão errar, vão errar, vão errar e vão aprender. Esse é o problema de guiar e treinar e capacitar pessoas. Você compreende que a pessoa vai errar, compreende que a pessoa vai falir, e você vai continuar estimulando para a pessoa continuar prosseguindo e melhorando, melhorando, se capacitando cada vez mais. É assim para tudo. Costurar roupa, fabricar navio, não importa qual é o assunto, a dificuldade é a mesma do próprio espírita, que está passando por quadros de convivência, quadros de demandas diferenciados, mas os problemas são os mesmos. Os mais capacitados querem se manter naquela posição de mais capacitada. Ah, se eu não contar o que eu aprendi para ninguém, só eu vou ter essa informação. E ninguém mais vai ter. Olha que doideira. Uma coisa totalmente adoecida. É assim, estou falando sério. Várias pessoas vivem isso todo dia. A pessoa vai lá, ela faz, não conta para ninguém como faz. E fica chateado quando outras pessoas descobriram fazer o que ela faz. Aí, cadê? Poxa, caramba, e agora? Como é que vai ser? Mas a gente não percebe a essência, a origem do problema. A origem do problema é a mesma. É um processo de egoísmo que não tem a ver com parte financeira. É egoísmo com relação
ao conhecimento que pertence a Deus e não a nós. Mas a gente se arvora possuidor daquele conhecimento, dizendo que não é nosso, é meu. Mas como é seu? Nada aqui é nosso. A gente não tem absolutamente nada aqui, né? A gente não tem nada, nem conhecimento, nem corpo físico, nem matéria, nem nada. É só passar pelo fenômeno do desencarne que a gente percebe. Caramba, não é que eu não tenho nada mesmo? Não tem nada, foi só a experiência. A experiência para sempre poder pegar recursos do Pai e colocar em trabalho. Pega os recursos do Pai e coloca em trabalho. Ah, mas eu nunca vou ter recursos meus próprios. Algumas pessoas gostam de imaginar o seguinte: eu vou ter bastante conhecimento, vou saber tudo de química, tudo de física, tudo de não sei o que, tudo de não sei o que lá, mas você não é Deus. Você nunca vai pegar esses recursos para criar algo novo. Você nunca vai conseguir fazer uma substância nova se não for autorizado por Deus. Você nunca vai conseguir desenvolver uma nova planta. Vamos supor que você comece a trabalhar por Cristo. Recebeu treinamentos avançadíssimos. Você não vai produzir uma nova planta porque você quer. Essa é a essência. Não vai poder fazer. E isso, por enquanto, para a gente, como espíritos ainda muito atrasados, ainda é um choque cultural para a gente. Poxa, mas aí realmente tudo é de Deus? Não vai sobrar nada para mim? Mas nunca foi nada seu. E por que você está desejando que sobre para você? Não tem por que ser seu. Não tem nem sentido isso. Não faz sentido. Então, assim, é uma percepção que o Cristo veio trazer para a gente da verdade muito diferenciada do que a gente teve em contato durante milhares de anos. Gente, estou falando milhares de anos, é tipo 60, 80, 100 mil anos de esvaziamento com experiências somente rudimentares. Agora que está começando, com a vinda do Cristo à Terra, é que realmente começou a transformação do planeta Terra. Ok? Gente, mas vamos lá, se a gente não vai conseguir fechar esse item aqui do Livro dos Médiuns. Então, só para retomar aqui a linha do pensamento no Livro dos Médiuns, quem quiser depois conversar mais sobre essa página, mais sobre esses assuntos, não tem problema. A gente conversa mais até mesmo no grupo do WhatsApp, pode botar perguntas lá, comentários, a gente tenta colaborar. Depois eu ver se eu coloco a capa do livro, daquele livro que eu comentei, Novas Mensagens, né, do Irmão X, né, que é Humberto de Campos. É um livro muito legal. Então estamos no capítulo, quem está acompanhando com o livro dos Médiuns em mãos, estamos no capítulo 14 dos Médiuns, ok? Ainda estamos fechando alguns aspectos aqui do médios de efeito físico. Então já avançamos o item 159, o médio de efeito físico, o item 160, e o item 161 a gente parou aqui no meio do caminho. Então vou dar aqui só um pouquinho a fita para a gente poder pegar o fio da meada. Item 161. Kardec faz uma diferenciação. Os médios involuntários ou naturais. Então, aqui no começo ele estava falando dos médios facultativos, né, que são os que têm consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato da vontade própria. Ele realmente consegue controlar materializações, curas, uma série de aspectos da dinâmica do efeito físico em si que ele está promovendo, ele faz conscientemente. Médio facultativo. Kardec teve contato com médios com essa capacidade. E existem os chamados médios involuntários ou naturais. Eles não só não têm uma involuntário, geralmente não está sendo voluntário para fazê-lo. Automaticamente acaba acontecendo, por isso o nome também de naturais. São aqueles cuja influência se exerce ao seu mau grado, ou seja, contra a própria vontade do médium. Nenhuma consciência tem do poder que possui. Que também deixa claro, né? O poder não é nosso. O poder que está constituído ali naquele período de tempo de mediunidade. Nenhuma consciência tem do poder que possui. E muitas vezes o que de anormal se passa em torno deles não se lhes afigura de modo algum extraordinário. Ou seja, a pessoa estava sempre acontecendo uma certa rotina no dia a dia, que é uma coisa que, para o âmbito geral, é anormal. Diria que é uma coisa mediunicamente desenvolvida, aconteceu algum fenômeno. Aí está sempre acontecendo, a pessoa se acostuma. Isso acontece muito com criança, né? Criança pequenininha, quando está aquela questão ainda não completou a encarnação, né? A criança está meio lá, meio cá.
Aí tem amigo imaginário, que às vezes é o próprio espírito anjo da guarda. O próprio espírito que está ali como anjo da guarda, guardião, o espírito protetor, o nome que quiser aplicar, mas está ali com ele direto, amparando, socorrendo, desenvolvendo outras consciências daquele mesmo nível infantil para estar cooperando ali, brincando juntos. E ele está ali vivendo aquilo com total naturalidade. Você não vai achar não natural, porque você não está testemunhando 100% tudo que ele está vendo, que ele está percebendo. Mas para ele é natural, ele está sempre vendo. É como olhar para a janela e ele vê passar um avião, vê passar o segundo avião. Ele acha natural, pô, deve estar perto de aeroporto. Ninguém vai questionar, meu Deus, não tem nenhum aeroporto aqui perto. Eu estou vendo o avião passar sem ter aeroporto. Não sei se eu me fiz claro com relação a isso. Então, sim, ele não tem consciência nenhuma do que acontece, e o que acontece, ele não considera nada extraordinário, porque sempre aconteceu. Isso faz parte deles, exatamente como se dá com as pessoas que, sem o suspeitarem, são dotadas de dupla vista. São muito dignos de observação. Esses indivíduos, dupla vista é no sentido realmente da pessoa está observando alguma coisa e ela tem a capacidade, o espírito fica mais emancipado do próprio corpo físico, se afasta um pouco do corpo físico, mas o espírito vê outra imagem, vê outro fenômeno acontecendo, vê um outro cenário, daí a dupla vista. Né? São muitos dignos de observação esses fatos. Esses indivíduos, e ninguém deve descuidar-se de recolher e estudar os fatos desse gênero que lhe chegue ao conhecimento. Então, Kardec já está falando de algo como uma continuidade para o próprio trabalho que ele elaborou. Olha, quando alguém chegar falando que percebe dupla vista e narrar isso de certa maneira, não trata com desdém, não trata como algo insignificante, trata como algo importante que deve ser observado e analisado com carinho, com atenção. Né? Manifestam-se em todas as idades, frequentemente em crianças ainda muito novas. Veja-se acima o capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas. Tem até eu agora não lembro o nome do filme. Eu vi há pouco tempo, ainda tem esse problema, a gente vai vendo as coisas e vai esquecendo. Um filme de um rapaz em que a família dele toda tinha um histórico de ter capacidade de promover curas. E aí, de repente, ele nunca viveu com aquela família. Na verdade, ele tinha sido adotado por outro grupamento. E aí ele descobre que tinha familiares na certa cidade e vai lá. E todos estavam aguardando que ele aparecesse lá, porque ele era o possível futuro a continuar promovendo curas, né? Como era comum naquele nicho familiar. Mas ele nunca se sentia assim. Até que um dia começou a acontecer. Até um dia que começou a acontecer a manifestação do fenômeno de cura. Né? Isso não tem hora para chegar. Isso está lá, às vezes, paradinho dentro de cada alma, mas o destino pode demandar que aquela tarefa passe a ser uma manifestação necessária. Né? Vamos avançar. Agora sim, no parágrafo que nós estávamos. Tal faculdade não constitui em si mesma indício de um estado patológico, porquanto não é incompatível com uma saúde perfeita. Ou seja, não é um desequilíbrio. Cuidado para não misturar. Kardec aqui está tratando de um assunto, lembrando, as escolas de estudos chamados psicológicos, de estudos da alma, se iniciaram na Universidade de Sorbonne em 1804. Antes disso, nunca tinha ouvido se falar nada sobre isso, ninguém nem conjecturava o que poderia ser problemas psíquicos, problemas neurológicos, problemas mentais. Tratava-se todo mundo como louco e pronto. É um pouquinho diferente do resto das pessoas. É louco, enjaula, assassina. Sempre foi assim o mundo. O mundo sempre foi meio... não busca entender o que está acontecendo. Se livra do problema e está pronto. Olha lá, tem um carrapato no boi. Mata o boi que morre o carrapato. Esses níveis assim bem esdrúxulos. Então, Kardec, quando está falando essa frase, temos que lembrar o contexto histórico. 1857, essas palavras aqui são um pouquinho depois, né?
1860 e pouco, mesmo assim não tinha ocorrido ainda uma grande evolução das escolas psicológicas, das escolas psiquiatras. Então, ele deixa claro, quando a pessoa está com certas faculdades, certas possibilidades, que ela não consegue controlar, estou falando especificamente sobre o controle, se ela não consegue controlar, e ela se ela narrar para os próprios familiares em 1800 e pouco, que ela está com algum problema, que ela não está conseguindo controlar, automaticamente ela é internada. Tira daqui e tem que afastar essa pessoa. Porque achavam que era um estado patológico, uma certa patologia, alguma doença, geralmente associada ao cérebro. Então, tal faculdade, ou seja, tal capacidade mediúnica, não constitui em si mesmo indício de estado patológico. Não é um estado patológico. Até hoje as pessoas confundem com isso. Nossa, chegou uma pessoa na casa espírita passando mal, passando isso, passando aquilo. Não, vamos colocar lá uma reunião de mediunidade, uma reunião de desobsessão, para a pessoa ser curada. Você tem certeza que ela não tem problema psicológico? Você tem certeza que ela não tem um problema realmente neurológico? Realmente um problema no cérebro, tem certeza? Porque ela pode estar narrando algo que você vai estar interpretando como um fenômeno mediúnico. Mas tem que tirar da primeira impressão essa variável, essa possibilidade. Você já foi no psiquiatra primeiro, você fez análise físico-química das condições cerebrais, tá tudo direitinho? Para não confundir, senão tem um problema psiquiátrico, um problema grave, que a pessoa está com algum problema de uma luxação, um tumor, alguma coisa, e nossa, estou vendo imagens. Por quê? Porque está deformando o seu nervo óptico, você está vendo imagens. Isso não é mediunidade. Entende o que eu estou querendo dizer? Mas, ao mesmo tempo, tem a visão contrária. A visão em que sentido? Toda e qualquer percepção diferente da realidade de outras pessoas era, sim, no passado classificado como estado patológico. Então é sobre isso que Kardec está nos apontando. Olha, muita cautela nessa faculdade. Só porque a pessoa não consegue controlar, isso não automaticamente define uma patologia. É uma doença. Não define. Se sofre aquele que a possui, esse sofrimento é devido a uma causa estranha, donde se segue que os meios terapêuticos são impotentes para fazê-la desaparecer. Ok? Em alguns casos, pode ser consequente de uma certa fraqueza orgânica, porém nunca é causa eficiente. Não seria, pois, razoável tirar dela o motivo de inquietação do ponto de vista higiênico. Porque naquela época, como é que funcionavam os tratamentos médicos? A ciência nunca... Assim, se você pegar um histórico da ciência médica para trás, até mesmo atuais, né? Só 85% de todos os procedimentos médicos não tem nenhuma base científica. Não tem nenhuma publicação que você pegou, tem um resultado estatisticamente válido. Não tem. Não tem mesmo. É impressionante, mas não tem. Se você pegar, por exemplo, como era a medicina nesse século de 1800 e pouco, eles acreditavam que a pessoa estava passando mal porque tinha algum problema no sangue. Então era comum fazer sangrias. Eu estou falando sério, você cortava uma artéria, né, uma artéria mais não tão calibrosa, e forçava ali a drenar o sangue da pessoa. Aí a pessoa está com um problema de vírus, um problema de micro-organismo desequilibrado no seu organismo físico. E você ainda tira o sangue dele, a chance da pessoa ir a óbito é 90%. Né? Então, naquela época, tinha umas percepções sobre cuidados médicos muito ruim, muito precário. Não estou falando que tivemos uma grande melhora, não, mas hoje está menos precário do que antes. Né? Então, em alguns casos, como ele coloca aqui, pode ser consequente de uma certa fraqueza orgânica, porém nunca é causa eficiente. Você não pode associar diretamente a um quadro clínico, um quadro desequilibrado. Por exemplo, a pessoa está tendo teve febre alta. Nossa, eu vi isso, eu vi aquilo. Eu tive essa visão. Eu acho que eu já sou médium. Eu acho que eu vi espírito porque durante o processo ali de desequilíbrio orgânico,
eu acho que eu percebi alguma coisa diferenciada. Então a gente não pode misturar as estações, tá? Ele está falando de características. Quando a gente está falando de mediunidade em si é intermediar pensamentos de alma para alma. Não necessariamente você tem que estar no corpo físico e o outro fora do corpo físico, ok? Fora do corpo físico existem reuniões mediúnicas. Fora do corpo físico existem reuniões mediúnicas para intermediar o pensamento de outras pessoas para com essas outras pessoas, ok? Então não é porque ambos estão ou fora do corpo físico ou no corpo físico que não ocorre o processo de mediunidade, de intermediar o pensamento, ok? Então vamos seguir. Não seria, pois, razoável tirar dela um motivo de inquietação do ponto de vista higiênico. Por isso que ele fala do ponto de vista higiênico e fica sem sentido para a gente. Por quê? A pessoa fica se achando suspeita de estar com alguma doença, estar com alguma coisa. Puxa vida, não tomei banho suficiente. Puxa vida, deve ter sido alguma coisa que mofou embaixo da minha unha e eu estou cheirando minha unha e estou ficando alucinado por causa de um mofo alucinógeno. Acontece, não é impossível. Mas não é isso. Não é isso que ele está querendo dizer. É preciso separar o que é realmente de oriundos da alma, ou seja, um fenômeno realmente mediúnico, do que é realmente algo só material. Só poderia acarretar inconveniente se aquele que a possui abusasse dela, depois de se haver tornado médium facultativo, porque então se verificaria nele uma emissão demasiado abundante de fluido vital e, por conseguinte, enfraquecimento dos órgãos. Então ele já está explicando de uma maneira um pouco mais avançada. Aonde poderia sim haver um prejuízo por você não falar com a pessoa e não instruir ou não conversar com relação aos aspectos mediúnicos? Quando a pessoa sai de um princípio de mediunidade em que é totalmente natural para uma mediunidade facultativa, ela consegue facultar, escolher quando ocorre, e ela passa a querer sempre usar esses recursos, obrigando esses recursos a funcionarem. Mas se você está obrigando, há um consumo de energia. Esse consumo de energia tem que vir de algum lugar. Nada surge por acaso, né? Tem que ter um conjunto de energias orbitando para que certos fenômenos aconteçam. E aí isso vai ter uma emissão demasiado abundante de fluido vital, ou seja, um desgaste a mais para a sua constituição de experiência, de vinculação com o seu próprio corpo físico. E, por consequentemente, vai ter um enfraquecimento dos órgãos. Por exemplo, resumidamente, existe uma orientação direta no livro Desobsessão, onde não se deve estimular o médium a que ocorra mais de 3, médium psicofônico, principalmente. O médium psicofônico, que as pessoas vulgarmente chamam de incorporar, psicofonia é a fala entre pensamentos, entre psique, entre cada uma daquelas consciências. Não se deve estimular mais de 3 comunicações por reunião. Não se deve. Por quê? Porque há um desgaste físico e mental. Quando a gente fala físico, fica até difícil definir o que é físico. Não é só o corpo físico, mas também o corpo perispiritual. Há um certo impacto também nos órgãos. Pode acontecer. É claro que na mediunidade com Jesus, na mediunidade com Cristo, é diferente. Tudo que você gasta ali na hora é recuperado. Às vezes até mais do que recuperada. O processo de recuperação extravasa e você tem mais reequilíbrio em relação ao que foi desequilibrado do que o que estava antes em desequilíbrio. Porque você está reunido em nome do Cristo. Então, com certeza, existe um suporte. Pode falar, Paloma. Eu fiquei com uma dúvida aqui, Toseli. Por exemplo, eu sei que durante a noite a gente Ai, meu Deus, esqueci o nome agora. Que a gente está dormindo, mas o corpo está dormindo, Está deitado lá. Um desdobramento. Que no desdobramento a gente também pode, trabalhar, certo? Com certeza. Tá. Mas quer dizer que quando você, por exemplo, trabalhou e acordou muito cansado
essa energia que você gastou é porque você teve num trabalho assim muito pesado, com uma energia muito pesada, ou sei lá, é outra situação? Eu fiquei um pouco em dúvida nisso. Assim, Você vamos. acorda cansado demais, entendeu o que eu quis passar para você? Então, mas olha só, vamos entender por partes, né? Vamos para não Vamos lá. misturar, para não misturar. O desdobramento em si durante o sono não é mediunidade. Simplesmente ocorrer um desdobramento não classifica-se isso como mediunidade. Mediunidade é o intercâmbio de pensamentos entre uma consciência e outra. Esse intercâmbio, quando é pelo princípio de mediunidade, ele tem um propósito. Não necessariamente para o bem, ok? Pode ser para o mal. É isso que eu estou tentando explicar para você entender melhor o status da situação. Quer fazer o mal fora do corpo físico? Tem milhões e milhões de espíritos para te ajudar. Quer para fazer algazarra, bagunça? Tem milhões. Fica tranquila. É o que mais tem. Ao mesmo Deus me tempo, livre. a gente. Exatamente, mas a gente não pode confundir, por exemplo, simplesmente você se afastar do corpo físico durante o sono e você ter experiências fora do corpo físico, de ir em certos locais, aonde o seu coração chama, você vai. Dependendo do que foi a experiência que você passou, pode ter sido uma experiência que vai dar exaustão psíquica, exaustão no espírito. Se você não tivesse mais corpo físico e você ainda tem uma sensação de muito aprisionamento em relação à lógica de bem-estar mental, você vai se sentir desgastada. Você que cria essa identidade no perispírito. Então você, que é o espírito pensante que sente, cria essa identidade mental. Essa identidade mental subscreve no perispírito e depois você acha que é no corpo físico. Porque você não consegue separar o que é perispiritual do que é corpo físico. Você não consegue. Você retorna para animar um corpo físico, você acredita que o perispírito, que às vezes você mesmo exauriu com preocupações, com temor, com medo, com desespero. Né? Imagina, você sai do corpo físico e descobre que vai ter uma guerra nuclear que vai levar o planeta Terra para, sei lá, o século 3. Aí você fica desesperado. Você pode entrar em agonia, entrar em aflição. Tem gente que pode até logo depois acordar e passando mal, quase que em convulsão. A questão é, as emoções que nós animamos, desequilibradas, e geralmente elas são, promove essas inquietações, mas isso não é uma comunicação mediúnica, ok? Isso não é fruto de uma comunicação mediúnica, nem de uma função e atividade mediúnica. Isso é simplesmente um fenômeno anímico. Você, como espírito, a emancipação, e você lembra dessa emancipação, é um fenômeno anímico. A sua alma é que promoveu essa característica. Não, eu dependo da vontade de um espírito fora do corpo físico. Ele vai manipular fluidos, vai utilizar fluidos também que eu estou manipulando, ou melhor dizendo, estou disponibilizando para certa tarefa. Há um intercâmbio de duas consciências por mesmo objetivo. Aí é mediunidade. Entendeu a diferença? Aí é mediunidade. Quando é simplesmente a sua percepção, aí é animismo. Por isso que o fenômeno se chama medioanímico, porque é muito difícil de separar. E no passado, o próprio espiritismo tinha muito preconceito com isso. Né? Falava que animismo é o médio disciplinado, que está errado, que não sei o quê. Depois que isso foi se perdendo, foi acabando. Mas é a percepção equivocada de quem está tomando as rédeas do destino ali daquele fenômeno. Tá bom? Mas não necessariamente é uma condição mediúnica, ok? Mas então, durante o sono, a gente tem que entender o seguinte. Durante o sono, os ideais que você persegue, os ideais que você quer se desenvolver, continuam os mesmos. Você não muda porque foi dormir. Né? Então, pode ser que surjam situações de tarefas, mas as mesmas formas como você lida com as tarefas aqui na Terra vai refletir um pouco como você vai querer iniciar essas tarefas fora do corpo físico. Esse é o grande problema. O grande empecilho de forma geral. Então, a primeira barreira a vencer é: o que eu ganho com isso?
É a pergunta de 99% de todos que vão fora do corpo físico vão fazer alguma coisa. O que eu ganho com isso? Né? A gente está muito nessa lógica de troca, de utilitarismo, né? Querer ser, tudo tem que ter uma utilidade para benefício, utilidade para benefício. E é quando você descobre que fora do corpo físico, essa lógica, na verdade, vai congelar o seu destino, você não consegue fazer mais nada. Porque você não vai entender a lógica, porque você está naquele cenário, naquela situação, e você simplesmente vai se fechar. Não, isso aqui eu não quero participar. Não, que eu tenho a ver com isso? Isso aqui não tem nada a ver com a minha vida. Isso aqui não tem nada a ver com o meu destino. Entendeu? Fora do corpo físico, nós somos assim. Ainda somos muito arredios a certas situações. O problema é que, por vezes, somos forçados a participar de certos cenários em que aquele que está nos participando permite expor ainda mais a nossa consciência a certos históricos e a certos dilemas. E simplesmente se fechar não vai fazer com que a gente reaja bem. Aí às vezes a gente mergulha no meio de certas situações meio contrariados. E aí há uma sensação de desgaste maior do que o necessário. Por quê? Porque você está na tarefa e ao mesmo tempo lutando contra contra a tarefa. Todos nós somos assim, tá? Não se engane. Todos, sem exceção. Ainda somos muito resistentes a certas tarefas, a certas situações que nos são apresentadas fora do corpo físico. Né? Certas fugas de nós mesmos, por vezes apresentam um cenário. Né? Imagina, você sai do corpo físico e encontra com uma pessoa que você acha que é uma pessoa que você acha que tem uma grande amizade por você. Aí você descobre que essa pessoa quer agora apresentar para você como ela observou o que você achou que foi maravilhoso. Aí ela faz você perceber o que aconteceu no passado, mas pelo olhar dela. Isso acontece muito fora do corpo físico. Nossa, eu tive um sonho horrível. Aconteceu isso, isso, isso. Eu vi um cenário assim, 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 assado. Mas às vezes o que você está vendo é a visão que o outro teve daquele cenário que aconteceu. Olha, você 10 pessoas numa sala observando um fenômeno. Cada um narra de uma forma diferente. Né? 2 pessoas brigando, ou conversando, ou discutindo. Um está ofendendo, o outro se sentindo ofendido. O que está se sentindo ofendido não fala nada, até sorri. E o ofensor? Poxa, tá vendo? A pessoa está até gostando. Está até gostando do que eu estou falando, está até sorrindo. A pessoa só vai descobrir que ofendeu, que maltratou, que desanimou, que desestruturou, às vezes muito tempo depois. E ninguém está fazendo isso para correr atrás de prejuízo, para forçar a pessoa. Tá vendo aí? Você está me devendo. Não é por isso, não. Por vezes, aquele que tá encarregado da nossa encarnação permite que esses sonhos, entre aspas, aconteçam para a pessoa acordar. Olha só, vai acontecer de novo. Está arriscado você falar de novo com outras pessoas assim. Ó. Olha aqui o exemplo, como essa consciência captou as suas impressões ou aquilo que você achava ser o mais certo. Olha como é que essa consciência captou. Entendeu? Por vezes há instruções assim delicadas para a nossa vida. Para a nossa vida de agora, tá? É para a semana que vem. Às vezes está acontecendo um preparo para você para a semana que vem. De um fenômeno que vai acontecer, de uma coisa que vai acontecer no seu destino para a semana que vem. Aí o que acontece? Aquele espírito que está encarregado pelo nosso progresso, que está com a incumbência de nos estimular, por vezes recebe autorização para expor como outras consciências perceberam as nossas ações, perceberam as nossas super boas intenções. E que, na verdade, não estavam tão boas intenções assim. Não foi assim que foi percebido. Então, tem N possibilidades educacionais e de desenvolvimento que ocorrem fora do corpo físico e que a gente volta sem conseguir completar, né, a percepção do pensamento. Pode falar, Paloma. Pode falar. Alguém escreveu, acho que foi você mesmo que escreveu alguma coisa aqui, né? Interessante. Mas é isso, é muito difícil. Mas imagina quem está fora do corpo físico guiando o seu destino. Você está achando que ele não vai querer apresentar situações que, olha só, a sua forma de agir em certos cenários é assim, cuidado, olha
Olha como é que o outro percebeu. E o outro está preocupado com você também. E o outro não tá te mostrando como ele viveu ou como ele se sentiu para você se sentir diminuída. Porque a gente acredita que tudo é briga, né? Tudo é briga de. Não, não, às vezes a pessoa está querendo demonstrar isso para falar o seguinte: olha só, eu percebi assim. Então, se eu perceber assim, fulano com certeza pode perceber ainda pior, né? Cuidado, né? Não fale dessa forma. Isso pode desencadear um desequilíbrio forte que poderia ter sido evitado. Não fale assim. Olha só, bota uma pitada de carinho, bota uma pitada de compreensão. Vai ser melhor do que esse caminho. Esse caminho não dá certo. Só que o sono são pouquíssimas horas, entendeu? São muito poucas horas. E precisamos de muito, mas muito treinamento em quase tudo, né? Gente, a hora que voa, já nem sei como é que tá aqui. Aí faltam 10 minutos para fechar, mole. Já vou fechar a próxima sala em 10 minutos. Bem, fechamos, né? Fechamos o item 161. Inacreditável. O próximo é grandão, não tem nem como começar. E é o 162. Deixa eu mostrar para vocês. Eles são 3 parágrafos. Entra uma nota muito importante de Kardec. Quinto, sexto, e aí chega frases muito importantes para a gente. Bem assim, deveríamos consolidar, né? Esse item 162 é muito importante. A gente vai ter que analisar, avançar, estudar ele com calma. Mas sim, fica para a semana que vem. É impossível tratar ele agora, tá bom? Pessoal, é isso aí, gente. Uma hora voa e aos pouquinhos a gente vai desenvolvendo essas percepções cada vez mais focadas aí nos ideais do Cristo para todos nós. Então eu vou fazer a prece de encerramento para a gente ganhar um tempo também aqui, né? Vamos acelerar um pouquinho. Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades que nos são ofertadas, por todas as experiências, por todas as possibilidades de intercâmbio com pensamentos que nos apuram e, acima de tudo, nos socorrem para que possamos sentir a vida de uma forma diferente, sentir o próximo de uma forma diferente e compreender os projetos de vida para os nossos destinos. Obrigado, Senhor, por todos os recursos que são lançados e, acima de tudo, pelas suas vibrações contínuas de amor e carinho por todos nós. Pedimos dessa forma, igualmente, para encerrarmos o reunião da estudo da noite de hoje na tua paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão.